Relacionamentos devem ser laços, não prisões. Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio oficial do Laços Livres, nosso episódio de boas-vindas. Eu sou Isabela Spalato, psicóloga e pós-graduanda em neuropsicologia. E eu sou Fabiane Spalato, mentora de mulheres e, como sobrenome já entrega, sou a mãe da Bela. E é com muita alegria que começamos esse projeto com você que nos ouve. Este é o Laços Livres, um podcast criado para mulheres que querem transformar suas relações em conexões leves, saudáveis, autênticas e principalmente com liberdade emocional. Aqui o nosso objetivo é ajudar você a desatar os nós da dependência emocional, da baixa autoestima e da falta de autoconfiança. Mãe, a gente conversa muito sobre isso nos bastidores, né? E foi até por esse motivo, por conta das nossas conversas, que surgiu a ideia desse projeto. E no meu consultório eu vejo mulheres incríveis que se sentem presas em padrões repetitivos. Isso é muito recorrente nos atendimentos. E na neuropsicologia nós chamamos esses padrões de loops. Essas mulheres, elas atraem o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo padrão. Os relacionamentos eles evoluem e terminam da mesma forma. Ou então mulheres que estão há muito tempo numa relação que não é saudável, percebem os comportamentos tóxicos que não fazem bem, mas não conseguem sair desse ciclo. É como se estivesse num ciclo sem fim. Elas sabem que algo está errado, mas não conseguem sair da relação. Você percebe isso, mãe? Sim, Bela, eu percebo. Na minha caminhada como mentora e pela minha própria experiência de vida, nos meus relacionamentos, percebo que falta uma ponte. Sabe, às vezes a teoria da psicologia parece distante daquela dor daquela mulher aquela dor que aquela mulher sente quando deita a cabeça no travesseiro. Sim, e foi por isso que nós decidimos unir forças, o olhar técnico da ciência com a sabedoria da experiência prática, da experiência de vida, das vivências, né? Mãe e filha juntas para mostrar que é possível ter uma relação saudável sem perder a própria identidade. Exatamente. E você sabe que outro ponto importante para a gente destacar aqui é que muita gente nos pergunta o que significa essa ideia de laços e não prisões. Bela, me fala uma coisa, do teu ponto de vista da psicologia, como você me explica isso? Bom, vamos pensar que um laço ele é um nó que você desfaz com facilidade. Um laço que a gente faz, um tênis para sair, a gente chega em casa e a gente não precisa de muito esforço para desfazer esse laço. Ele une, mas ele não sufoca, ele não prende, ele não aperta. Na psicologia, a gente chama isso de apego seguro. Eu estou com você porque eu escolho, não porque eu preciso desesperadamente, porque eu estou tentando suprir um vazio ou uma falta. Já a prisão é de fato a dependência. É quando o medo de perder o outro ele é maior do que o prazer de estar com ele. E aí o que era para ser um laço, que era para enfeitar, se torna um nó, uma prisão, algo difícil de desatar. Percebe? Percebo, Bela. Na vida real, a gente vê muito isso, né? Quando muitas mulheres deixam de ter os próprios sonhos para viver os dos parceiros ou os sonhos da família. Então, a gente vê que o laço, ele enfeita a vida, mas a prisão, ela imobiliza a pessoa, imobiliza. Então, no nosso projeto, vamos te ensinar a identificar se você está vivendo um laço ou se está algemada a alguém. E olha, pessoal, os temas, nós já elaboramos os temas dos próximos episódios e os próximos encontros, eles estão intensos. Nós vamos falar sobre como dizer não sem carregar aquela culpa mortal, aquele desconforto imenso que a gente sente só por falar não, por colocar os nossos limites ou simplesmente por nos priorizar. Também vamos falar sobre por que a gente insiste em escolher o mesmo tipo de parceiro
faz a gente sofrer? Por que que a gente repete padrões? Vamos falar sobre autoestima, como reconstruir a autoestima, ou então como construir. Vamos falar sobre autoconfiança, sobre relações familiares, porque o nosso podcast Laços Livres fala sobre liberdade emocional. E liberdade emocional é nos relacionamentos amorosos, nas nossas relações familiares, nas amizades e até mesmo no nosso trabalho. Então, liberdade emocional é para todos os contextos, porque nós exercemos várias funções. Nós somos mãe, filha, esposa, namorada, ou então neta e também profissional e amiga. Então, nós estamos diversas vezes nos relacionando, o tempo todo a gente se relaciona. E a gente precisa entender o que é liberdade emocional para construir relações saudáveis, certo? Isso mesmo, Bela. Nós vamos falar também da nossa relação, como mãe e filha podem conviver sem que uma tente controlar a outra. Sabe quando vem aqueles controles excessivos que existem aquelas cobranças excessivas e aí acabam gerando aqueles conflitos? Nós vamos aprender a conviver com a liberdade emocional. Sim, e isso é muito frequente, porque a relação entre mãe e filho, filha, ela amadurece com o tempo, né? Então, é, a primeira relação é da mãe com o bebê, depois com a criança, e depois essa criança se torna adolescente, e aí essa criança se torna adulto e vai construir a própria vida. Então, esse controle e essa cobrança, ela vem de forma inconsciente, é aquela dificuldade em cortar o cordão umbilical, e a gente vai aprofundar nesses temas também. Enfim, vai ser psicologia e vida real, sem filtro e com muito acolhimento. Nós estamos aqui para ajudar vocês, para direcionar, para ouvir, para ser acolhimento, para ser direcionamento, para a gente trazer transformação real para a nossa vida, para as nossas relações. E olha só, se você se sentiu tocada por essa primeira conversa, já se sinta convidada a caminhar com a gente. E para não perder nenhum episódio, siga o nosso podcast na sua plataforma favorita e acompanhe também os nossos conteúdos diários no Instagram. Os links eles estão aqui na descrição do episódio. E esse episódio, ele é o episódio de boas-vindas só. É só para você entender como vai funcionar aí o nosso projeto e como vão ser os próximos episódios. E aí a gente espera você. Vamos juntas desatar esse nós? Com certeza, porque amar não deve prender. Mas libertar. Até o próximo episódio.